Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui com vocês para desenvolvermos a disciplina de orçamento em obras públicas do curso de especialização em projetos e obras públicas e edificações do Programa de Residência Técnica do Estado do Paraná. Meu nome é Ítalo Sérgio Grande, sou engenheiro civil e professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e junto com o professor Dr. Carlos Luciano Santana Vargas, reitor da UEPG, também engenheiro civil e professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mais o professor Dr. José Delino Krieger, coordenador pedagógico do RESTEC, engenheiro civil e professor do curso de Engenharia Civil da UEPG, mais a professora mestre Lucimara Ferreira de Lima, arquiteta da CEIU, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, e o professor especialista, engenheiro civil Wagner de Conto, da Paraná Edificações, ligada à CEIU. Vamos desenvolver ou vamos trabalhar na disciplina de orçamento de obras públicas, que faz parte do Programa de Residência Técnica do Estado do Paraná. Temos a expectativa de desenvolvermos em conjunto um bom trabalho e que, ao final da disciplina, todos tenham a condição de analisar ou interpretar um orçamento de uma obra de edificações. O início do nosso estudo é bem teórico e, por isso, vamos desenvolvê-lo de uma maneira simples, bem lenta, não é? Para que todos possam acompanhar. Até pela heterogeneidade dos nossos alunos, como nós temos, além de engenheiros civis, temos arquitetos e engenheiros de meio ambiente, pode ser que alguns ainda não tenham tido contato com o conteúdo de orçamentos, né, nos seus cursos de graduação. Por isso, vamos trabalhar com bastante calma. Até por isso, gostaria desde já de pedir que enviassem aos nossos tutores se já tiveram contato com o conteúdo de orçamentos ou não, de uma maneira bem simples. Se já tiveram contato, enviem um sim. Se não tiverem contato, envia lá um não, para que a gente possa ter uma primeira ideia de quantos de vocês já tiveram contato com o assunto. É importante salientar que o curso é sobre orçamento de obras públicas, mas nós vamos iniciar o estudo falando sobre orçamento de obras em geral, e depois nós vamos afunilar esse estudo para orçamento de obras públicas propriamente dito. Quero pedir um pouco de paciência para aqueles que já detêm algum conhecimento sobre o assunto, até para que possamos nivelar os nossos alunos. A disciplina será desenvolvida conforme o cronograma que vou passar a seguir para vocês. Eu vou trabalhar com vocês nos 3 primeiros encontros. Hoje, nos dias 11 e 25 de outubro, e abordaremos os comentários preliminares na seção 1, trataremos da importância do orçamento na seção 2, principalmente na influência do orçamento no planejamento, e também alguns outros aspectos, como a responsabilidade do orçamentista. Na seção 3, vamos ver os conceitos e atributos do orçamento. Na seção 4, vamos ver os elementos necessários para elaborar o orçamento. Mais à frente, estudaremos na seção 5 os tipos e graus do orçamento. Então, vamos passar na seção 6 para o estudo do nível de detalhamento e precisão do orçamento de obras públicas. O próximo assunto, na seção 7, se relaciona com as etapas da orçamentação. E na seção 8, vamos ver a planilha orçamentária e a discriminação orçamentária. Depois, assume o professor doutor José Adelino Krieger,
que vai trabalhar com vocês em 2 encontros. O professor Krieger trabalhará nos dias 1º e 8 de novembro. Os assuntos da sessão 9, que trata do levantamento quantitativo, e da sessão 10, a composição de custos, principalmente no que se refere a custos de materiais e equipamentos. Depois assume o professor Dr. Carlos Luciano Santana Vargas, que vai trabalhar ainda na sessão 10 os custos, principalmente naquilo que se refere à mão de obra. O professor Luciano vai trabalhar da apropriação dos custos da mão de obra e alguns detalhes da composição de custos de obras públicas. Ainda vai ver alguma coisa sobre a seção 11, preço final. Vocês vão verificar que para chegar ao preço final de um orçamento, nós acrescemos aos custos unitários, aos custos gerais, um índice chamado de BDI, que vai ser estudado com mais detalhes mais adiante, e ainda vai fazer breves comentários sobre o assunto da seção 12, que são os jogos de planilhas. Esse assunto requer um conhecimento um pouco mais aprofundado, e por isso a gente vai abordar ele bem superficialmente. A última sessão, que é a sessão 13, que é CIU/PRET, custos e orçamentos para edificações públicas, será desenvolvido, então, pelos técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Logística, a arquiteta Lucimara e o engenheiro Wagner de Conto. Vamos iniciar, então, o nosso estudo. É muito comum que o primeiro problema que o engenheiro ou o arquiteto se depare seja um orçamento. Eu mesmo, quando me formei já há alguns anos atrás, fui trabalhar numa empresa construtora, numa empreiteira, e o primeiro trabalho que eu tive que fazer foi executar um orçamento. E aí já senti a dificuldade de início, né, sem ter a prática para executar o orçamento. O orçamento necessita, além de conhecimentos técnicos, de bastante experiência para que possa ser executado com propriedade. Antes de falar em orçamento, vamos falar em planejamento. Praticamente todas as nossas atividades devem ser planejadas para que a gente obtenha sucesso em nossos empreendimentos. Não é diferente no caso de obras, principalmente no caso de obras públicas. O planejamento está ligado diretamente com o que devemos pensar agora para atingir uma meta futura. Se não, vejamos o pensamento de Peter Drucker. O Peter Drucker diz o seguinte: o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Ou seja, se nós temos dúvidas, planejar ajuda a dirimir essas dúvidas. Também na fábula Alice, País das Maravilhas, no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, quando a Alice se encontra em uma encruzilhada e tem 2 caminhos diferentes a seguir, a possibilidade de seguir esses caminhos, ela pergunta ao gato risonho que está numa árvore: pode dizer-me que caminho devo tomar? E o gato responde: isto depende do lugar para onde você quer ir. Não tenho destino certo, responde Alice. Neste caso, qualquer caminho serve. Ou seja, sem saber onde se quer chegar, sem um objetivo definido, qualquer caminho serve. Obviamente, não deve ser assim quando se trata de uma obra, mais ainda quando se trata de uma obra pública. Trazendo para o caso de uma edificação. Qual a obra que eu desejo ter ao final da execução? Uma obra com a qualidade desejada, com os custos compatíveis? Qual o interesse do empreendedor ou do gestor público ao realizar a obra? Que ela realmente tenha a qualidade esperada e que seja realizada com custos compatíveis para o qual foi planejada. Voltando então
à questão da fábula, vejam lá. Se não sabemos o lugar para onde queremos ir, qualquer caminho serve. No entanto, se tivermos o planejamento, se tivermos um objetivo a ser atingido, podemos traçar o caminho mais conveniente a ser seguido. Falando um pouco sobre planejamento. Hoje, não existe obra sem planejamento. Infelizmente, no Brasil, esse conceito ainda é pouco valorizado. Nós ainda temos obras que não são planejadas, o que remete a obras sem qualidade e com altos custos. E o que é o planejamento? O planejamento é o ato de elaborar um roteiro de um empreendimento. É o processo de estabelecer com antecedência as ações, os recursos, os métodos e os meios necessários para a execução de um projeto. O planejamento pode trazer inúmeros benefícios para uma empresa de construção. Por exemplo, estabelece uma visão clara de como deve ser a hierarquia entre os diversos níveis gerenciais, define o papel de cada sujeito no processo, reduz a probabilidade de erros na execução do empreendimento devido ao projeto das atividades sequenciais, também facilita o estabelecimento de padrões para o controle da obra. Planejar a construção significa tomar decisões sobre a forma da execução das atividades da obra, atendendo os requisitos de prazo, qualidade e custo do empreendimento. Esses requisitos são necessários para cumprir a estratégia produtiva da empresa. Estabelece-se, então, as metas a serem atingidas e os meios para que essas metas sejam atingidas. Tudo isso ainda deve ser seguido de um rigoroso sistema de controle para avaliar se aquilo que está planejado está realmente sendo executado. Entre o plano da obra e a sua execução, é importante lembrar que executar o planejamento significa gerenciar restrições, antecipar-se aos problemas para evitar interferência no ambiente produtivo. Por restrição, nós entendemos qualquer pré-requisito que não foi atingido no prazo estabelecido e que influenciou de maneira negativa na obra. O que é planejamento de obras? É um instrumento que visa ordenar o emprego dos recursos físicos, materiais, equipamentos e mão de obra, de forma coerente com o fluxo de recursos financeiros e com os próprios compromissos do empreendimento frente a seus clientes. Quais seriam esses compromissos do empreendimento frente a seus clientes? Seria a qualidade, o prazo, os custos, né, da obra como um todo. O planejamento inclui diversas atividades que devem estar identificadas, analisadas, coordenadas e gerenciadas, o que resulta num plano de ação. Isto é, contém as definições antecipadas das decisões que vão ser tomadas durante a execução da obra, incluindo organização, direção e controle. Portanto, o planejamento implica em organização, direção e controle. O que é a organização? Por meio da organização, se estabelece a melhor forma de utilização dos recursos físicos, humanos e financeiros para se obter o melhor desempenho. A direção é a ação por meio da qual se define quando, como, onde, por quem e com quais recursos vão ser executadas as atividades planejadas. E o controle significa medir o resultado do que foi feito até o momento e comparar com o padrão estabelecido, ou comparar
com aquilo que estava previsto. Ou, em outras palavras, o planejamento é um método para definir qual a melhor sequência das ações que devem ser realizadas para a concretização do objetivo, com a qualidade esperada e com o resultado financeiro esperado. O que é o planejamento físico da obra? Planejamento físico da obra é o processo de estabelecer a sequência física das atividades no canteiro de obras. Determina-se o início e o fim de cada etapa construtiva e as relações de dependência entre elas. O planejamento físico deve ser desenvolvido levando em consideração informações do fluxo de caixa e do planejamento financeiro do empreendimento. Observe que estamos falando em fluxo de caixa e em planejamento financeiro, o que remete diretamente ao orçamento. Precisa-se conhecer as atividades que serão desenvolvidas e a sua sequência, isto é, conhecer cada serviço que vai ser executado para que possa ser executado o planejamento da obra. Exemplificando, se nós vamos iniciar a execução de uma obra, então, primeiro, nós vamos ter lá os serviços preliminares. Vamos ter as taxas da prefeitura, do CREA ou do CAL, as taxas do Corpo de Bombeiros, né? Vamos ter a limpeza do terreno, vamos ter a movimentação de terra, os cortes e aterros necessários, os empréstimos de material ou bota-fora. Em seguida, vamos fazer a locação da obra. Depois de locada a obra, vamos para a infraestrutura, a parte de fundações, se vão ser fundações rasas, blocos, né, sapatas ou radiers, ou se vão ser fundações profundas, por exemplo, estacas escavadas ou estacas pré-moldadas. Aí vamos executar as vigas de fundação, que são as vigas chamadas vigas de baldrame. Na sequência temos a execução da estrutura, os pilares, vigas e lajes da estrutura, ou outras partes da estrutura, a quantidade de concreto, as formas necessárias, né, a quantidade de aço necessário para o concreto armado. Depois da estrutura, vamos executar a alvenaria, as alvenarias externas ou as alvenarias internas. Aí temos a cobertura da obra. Vamos ter a estrutura de cobertura de madeira ou a estrutura de cobertura metálica. Se essa cobertura vai ser feita em telhas de barro, ou em telhas de fibrocimento, ou em telhas metálicas. Depois da cobertura, temos as esquadrias, os revestimentos e assim por diante. Ou seja, é necessário conhecer bem cada serviço para estabelecer a sequência do desenvolvimento das atividades da obra. Onde entra o orçamento nisso tudo? Observem a estreita relação que existe entre orçamento e planejamento. Como que nós vamos estabelecer a melhor forma de utilizar os recursos financeiros, físicos, humanos? Ou seja, como vamos organizar a obra sem o planejamento? Ainda, sem estarem estabelecidas as etapas de construção, os materiais que serão utilizados, como é possível organizar essa obra sem o orçamento? Como que é possível dirigir a obra sem o orçamento? Ou seja, como vamos definir quando, como, onde, por quem e com quais recursos essa obra vai ser feita? Como é que vamos controlar a obra? Né? Verificar se aquilo que está sendo feito é condizente com aquilo que foi previsto sem o orçamento. Portanto, é necessário que nós tenhamos um planejamento eficaz para poder organizar, dirigir e controlar a obra. O orçamento
no planejamento. Na fase de orçamento, é possível quantificar os serviços, visualizar as técnicas construtivas e os prazos de execução, estabelecer os custos unitários e totais, o que possibilita a obtenção de parâmetros importantes para a execução da obra com a qualidade desejada. Por meio do orçamento, é possível organizar, dirigir e controlar a obra. Então, para poder planejar, é absolutamente necessário ter o orçamento. Não só para a determinação dos custos e a verificação dos recursos financeiros necessários, mas também para a determinação dessas outras variáveis importantes, como as técnicas construtivas, os prazos de execução, a formação das equipes e os equipamentos necessários. Para elaborar um orçamento, muitas variáveis têm que ser analisadas. A legislação, os elementos do projeto, os materiais que serão utilizados, os equipamentos necessários, as facilidades e dificuldades decorrentes da localização da obra. Também, pessoal, é muito importante a gente ter em conta os significativos investimentos públicos que são feitos no Brasil. Nesse sentido, planejar as obras públicas e, principalmente, executar uma etapa fundamental do planejamento, que é o orçamento, de maneira correta, é muito importante para que a gente evite o desperdício de recursos públicos. Então, para demonstrar a importância do orçamento, nós vamos mostrar aqui algumas obras com planejamento e outras sem planejamento. Então vejam lá. Uma obra com planejamento. Esse é o edifício Aldar, em Abu Dhabi. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir na televisão. Passou uma parte da construção dessa obra. Realmente uma técnica construtiva muito avançada, né? E dá para se observar que foi executada com muito planejamento. E, na sequência, uma obra sem planejamento. Pode ser que exista até alguma criatividade, mas nenhum planejamento. Uma outra obra bem planejada. O Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, ali pertinho do Palácio Iguaçu. Uma arquitetura belíssima e uma obra de engenharia importantíssima para poder executar a obra nesse formato. E uma outra obra sem planejamento. Está aí uma escada que leva a lugar nenhum, né? Provando que sem planejamento nós não chegamos a lugar nenhum. A estimativa dos custos, consequentemente a determinação do preço, é basicamente um exercício de previsão. Se não, observem no fascículo que vocês têm em mãos, ou quem ainda não tem, ele está disponibilizado no AVA. Vejam lá na página 11 do fascículo. No primeiro parágrafo, diz lá: para muitos estudiosos, as técnicas de orçamentação de obras tornam-se cada vez mais importantes, pois, entre aspas, a construção civil é uma atividade industrial de elevado grau de complexidade e que precisa ser bem caracterizada quanto aos serviços previstos para que os processos de orçamentação e controle da obra sejam realizados de forma eficiente. Essa afirmação mostra que o orçamento não é importante só para determinar os custos, mas é fundamental no planejamento como um todo. Observem que nós estamos falando em orçamento e orçamentação. São coisas diferentes. O orçamento é o produto e a orçamentação é o processo de determinação dos custos.
Executar a orçamentação significa identificar, quantificar, analisar e colocar preço numa grande quantidade de itens. E isso requer técnica e habilidade dos profissionais que estão executando o orçamento. Um dos fatores essenciais para o sucesso do empreendedor é uma orçamentação bem feita. Quando existem problemas no orçamento, com certeza vão existir problemas no produto, que é a obra. Quando se trata, então, da participação em concorrências, que é a maioria dos casos das obras públicas. Nesse caso, o construtor, além de fazer todo o orçamento, sem esquecer nenhum item, não é? De colocar preço em todos os itens, ele ainda tem que executar de maneira correta a obra para obter o retorno necessário ao final da execução. Por isso mesmo, a orçamentação hoje é uma das principais áreas do negócio da construção. Os engenheiros orçamentistas, os arquitetos orçamentistas, hoje são bastante disputados no mercado do trabalho, tendo em vista a importância do orçamento. A análise cuidadosa dos projetos, das especificações, do memorial descritivo, permite detectar a dificuldade de execução de cada trabalho e a colocação de um valor para a execução desse trabalho. Um trabalho bem executado, com informações confiáveis, com critérios técnicos bem definidos e com um bom julgamento do orçamentista, com certeza vai levar ao final a um orçamento preciso. Muito do que nós já vimos deixa claro a importância do orçamento. Mas nós temos ainda mais fatores que influenciam no orçamento, que demonstram a importância do orçamento. Então, o orçamento permite a identificação dos fornecedores. Ao fazer a tomada de preços, nós podemos identificar os prováveis fornecedores dos diversos materiais. O correto é fazer a tomada de preços no local onde vai ser executada a obra, para que eles sejam os mais aproximados possível da realidade. O orçamento permite a verificação das técnicas construtivas. Por exemplo, vai ser executada uma fundação rasa ou uma fundação profunda em estacas. O concreto que vai ser utilizado é um concreto armado ou é um concreto protendido para vencer grandes vãos. Esse concreto vai ser executado na obra, ou ser virado na obra, ou vai ser um concreto usinado. O transporte do concreto no canteiro de obras vai ser feito da maneira tradicional, com os carrinhos de mão, ou com correias transportadoras, ou vai ser um concreto bombeado. Nós podemos ainda verificar a tecnologia empregada. Vai ser necessário a utilização de gruas. As formas para o concreto vão ser formas simples ou vão ser formas deslizantes. As argamassas vão ser argamassas pré-fabricadas ou vão ser argamassas confeccionadas na obra. O dimensionamento das equipes de trabalho. No caso do dimensionamento das equipes de trabalho, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando mais à frente com a composição dos custos, vocês vão verificar que existem índices ou coeficientes de consumo de materiais e existem índices ou coeficientes de produtividade da mão de obra. Esses índices ou coeficientes de produtividade da mão de obra permitem dimensionar as equipes de trabalho desde que se conheça o prazo em que esse trabalho vai ser executado. Voltando ao nosso slide. O orçamento permite verificar quais são as necessidades de investimento. Isso é óbvio, né? Em conjunto com o cronograma de execução da obra, o orçamento é uma ferramenta que permite detectar as necessidades de investimento conforme o desenvolvimento da obra.
O orçamento também permite e orienta a tomada de decisões. Vamos ver aqui um exemplo simples. Vamos imaginar que o orçamentista, ao determinar o custo da obra, verifica que ele ficou muito alto. Então é possível tomar a decisão ou de não executá-la, ou de executá-la em partes, ou de diminuir o padrão de acabamento da obra, né, entre outras possibilidades. O orçamento permite ainda verificar os custos da obra ao longo do tempo. É sempre importante que o orçamento vá sendo, ao longo do tempo, ele vá sendo atualizado, né? E vai se determinando, então, qual o custo que a obra vai tendo ao longo do tempo. Portanto, é uma ferramenta importante do controle da obra, orientando tanto os empreendedores como os gestores públicos, não é mesmo? A disponibilidade financeira necessária. Quando a gente tem o custo da obra, junto com o cronograma físico-financeiro, naturalmente, sabe-se qual a disponibilidade financeira necessária para executar a obra. Nós comentamos sobre a importância do orçamento de maneira geral. Vamos agora comentar a importância do orçamento dirigido diretamente para as obras públicas. Quando se trata de obras públicas, a importância do orçamento é ainda maior. Segundo o Baeta, André Baeta, que é um autor que foi bastante utilizado para a confecção do nosso fascículo, da nossa apostila, o Tribunal de Contas da União, em 2011, fiscalizou 231 obras públicas e encontrou duas principais irregularidades: o sobrepreço e o superfaturamento, que estão ligados diretamente a orçamentos equivocados. Na tabela que vamos apresentar a seguir, nós podemos verificar a importância do orçamento em obras públicas. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem esse slide, mas se não conseguirem visualizar, vocês podem acompanhar no nosso fascículo na página 12. Lá na página 12 está essa mesma tabela. Então vejam lá as irregularidades, a quantidade de obras em que a irregularidade foi constatada e o percentual de fiscalizações. Então, o primeiro item, o sobrepreço ou superfaturamento. Essa irregularidade foi encontrada em 128 obras das 231 obras fiscalizadas, correspondendo a um percentual de fiscalizações de 55,65%. Se vocês forem fazer o cálculo, vão verificar que esse percentual está levantado sobre 230 obras. Pulem ali a segunda irregularidade, o projeto básico deficiente ou desatualizado, que eu quero fazer um comentário um pouquinho mais tarde. Vejam lá a terceira irregularidade, que seriam outras irregularidades verificadas no orçamento da obra. Foram verificadas em 63 obras, que corresponde a um percentual de 27,40%. Então, se nós pegarmos o sobrepreço e superfaturamento, mais outras irregularidades verificadas no orçamento, nós vamos ver que são percentuais muito significativos, né? E que estão ocasionados por enganos no orçamento. Depois nós temos ali restrição ao caráter competitivo da licitação em 47 obras e outras irregularidades que foram constatadas em 156 obras. No caso do projeto básico deficiente ou desatualizado, o projeto básico é uma exigência em obras públicas e é um assunto polêmico. Então vejam que 124 obras apresentaram essa deficiência, né? Apresentaram defeitos no projeto básico.
que também é um percentual muito elevado, mais do que 50% das obras apresentaram esse problema. Nós vamos discutir isso com um pouco mais de calma nas nossas próximas aulas. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade do orçamentista. Por se tratar de uma atividade complexa da engenharia, a legislação determina que o orçamento seja feito somente por profissionais habilitados. Senão, vamos verificar. A Lei Federal número 5.194 de 1966, que regulamenta a profissão dos engenheiros e engenheiros agrônomos, estabelece nos seus artigos 7º e 14. Então, artigo 7º. As atividades e atribuições profissionais do engenheiro e do engenheiro agrônomo consistem em: item A, desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada. O artigo 14 diz assim: nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, vejo que está lá em negrito, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória, além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a quem interessarem, a menção explícita do título do profissional que os subscreve e o número da carteira referida no artigo 56. Essa carteira do artigo 56 é a carteira profissional. Então vejam que está ali destacado os orçamentos. Ainda, nós podemos verificar, observe no nosso fascículo, na página 13, a Lei 6.496 de 77. Essa lei regulamenta o recolhimento da ART, em seus artigos 2º e 3º. A ART é a anotação de responsabilidade técnica. No artigo 2º, a lei diz assim: a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e de agronomia. Antes estavam aqui os arquitetos, hoje estão regidos por lei própria. No parágrafo 1º, a ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, de acordo com a resolução própria do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA. Artigo 3º. A falta de ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na alínea A do artigo 73 da Lei 5.194, de dezembro de 66, e demais cominações legais. Também a Resolução 425 do CONFEA estabelece, vejam lá na página 13 do fascículo. Artigo 6º dessa resolução. O desempenho de cargo ou função técnica, seja por nomeação, ocupação ou contrato de trabalho, tanto em entidade pública ou privada, obriga a anotação de responsabilidade técnica no CREA, em cuja jurisdição for exercida a atividade. Então vejam que para os engenheiros, a legislação é bem clara no que se refere à responsabilidade dos profissionais que vão executar o orçamento. Para os arquitetos, nós temos a Lei 12.378 de 2010. Essa lei, de 31 de dezembro de 2010, regulamenta o exercício da profissão de arquiteto e urbanista e estabelece
as atribuições desses profissionais no artigo 2º, nos seus diversos incisos. E lá no inciso 10, ela vai falar sobre o orçamento. Então, observem lá. Artigo 2º. As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em... Então, vai lá, desde o inciso 1º, né, e lá no inciso 10 está escrito lá, elaboração de orçamento. Portanto, a elaboração de orçamento é uma das atribuições previstas em lei para os arquitetos. Ainda essa lei estabelece nos seus artigos 45, 46, 47 e 50. Observem o fascículo de vocês lá na página 14. Artigo 45. Toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica, RRT. Então, aqui não é mais a anotação de responsabilidade técnica, e sim o Registro de Responsabilidade Técnica. Artigo 46. O RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento de arquitetura e urbanismo, a partir da definição da autoria e da coautoria dos serviços. Artigo 47. O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável por intermédio de seu profissional habilitado legalmente no CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E artigo 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa de 300% sobre o valor da taxa de RRT não paga, corrigida a partir da autuação, com base na variação da taxa Selic, acumulada mensalmente até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação do pagamento. Então, fica clara também a responsabilidade dos arquitetos no que se refere às suas atribuições profissionais e, consequentemente, na elaboração do orçamento. Vamos ver agora a relação que existe entre o orçamento e algumas leis importantes. Então, a Lei 8666/93, que é a Lei das Licitações, e o edital de licitação. Essa lei, no seu artigo 40, item 17, a linha 2, parágrafo 2º, fala assim: parágrafo 2º. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante. Então, a linha 1, o projeto básico e ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. E, na linha 2, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Então, observem, o orçamento faz parte obrigatoriamente do edital de licitação. Ainda, a mesma lei fala da obrigatoriedade do orçamento em obras públicas. No parágrafo 2º do artigo 7º, inciso 2. Parágrafo 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Então, é obrigatório a existência do orçamento para que as obras possam ser licitadas.
Também temos a Lei Estadual 15.608 de 2007, que regulamenta as licitações no estado do Paraná. Essa lei, no artigo 20, fala: o projeto básico de obras e serviços de engenharia será elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem, sem prejuízo do caráter competitivo da execução. E aí, lá no inciso 3, orçamento detalhado do provável custo global da obra ou serviço, com base em quantitativos de serviços e fornecimento propriamente avaliados. Portanto, toda a legislação mostra que há necessidade do orçamento. Então, o orçamento estimado, que acompanha o edital de licitação, tanto como orçamento detalhado em planilhas, esses documentos devem estar assinados pelo profissional responsável, com o seu nome completo e o seu número de registro no CREA ou no CAU, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Portanto, esta parte da legislação demonstra claramente a responsabilidade dos profissionais que vão executar o orçamento. Vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutos, até para que a gente possa verificar se existem algumas perguntas dos nossos alunos. Então, vamos parar uns 10 ou no máximo 15 minutos e depois retornamos, entrando na seção 4 do nosso fascículo, que fala dos conceitos, na seção 3, melhor dizendo, que fala dos conceitos e atributos do orçamento. Vamos lá. Vamos voltar. Voltando agora, então, com o áudio, pessoal. A preocupação com os custos, ela existe antes do início da obra, na fase de orçamentação, quando você faz a determinação dos custos prováveis. E vários autores definem orçamento. Eu trouxe aqui várias definições e vamos ver algumas delas. Então, a primeira definição é do Giamusso, de 1991. E o Giamusso define o orçamento da seguinte maneira: é a determinação do custo de um empreendimento antes da sua realização. Também pode ser denominado previsão de custos. É uma definição simples, mas correta. Já o Limer, em 1997, define orçamento como a determinação dos gastos necessários para a realização de um projeto, de acordo com um plano de execução previamente estabelecido, gastos estes traduzidos em termos quantitativos. Aqui é uma definição um pouco mais completa, entrando já alguma coisa de planejamento, não é? Quando fala ali de acordo com um plano de execução previamente estabelecido. O Baeta, André Baeta, define orçamento como a descrição, quantificação, análise e valoração dos custos diretos e indiretos para a execução dos serviços previstos na obra, os quais, acrescidos da margem de lucro do construtor, resultam na adequada previsão do preço final do empreendimento. Aqui ele já está fazendo uma distinção entre custo e preço. Nós já comentamos que nós determinamos primeiro o custo do empreendimento e depois, sobre o custo, nós acrescemos uma taxa chamada de BDI para apresentar o preço. O Xavier define orçamento como um produto definido, informando o valor para a realização de um determinado produto ou serviço, as condições necessárias para a sua realização, o objeto a ser realizado e o prazo
para que esse produto ou serviço se realize. Temos ainda uma outra definição do Baeta. Num orçamento, nós temos que considerar os custos diretos, os custos indiretos e o preço de venda. Os custos diretos são aqueles ligados à mão de obra, aos materiais, aos equipamentos. Os custos indiretos são aquelas despesas gerais do canteiro de obras, as taxas, aluguéis, o consumo de energia elétrica, o consumo de telefone, entre outros. E o preço de venda. Normalmente, para considerar o preço de venda, a gente, como já comentei, acresce aos custos diretos o fator chamado BDI. BDI significa benefícios e despesas indiretas. E nessa taxa de BDI estão consideradas as despesas indiretas, o risco do empreendimento, as despesas financeiras, os impostos ou tributos e o lucro do empreendedor. Então, levando tudo isso em consideração, o Baeta apresenta essa outra definição mais abaixo aí para orçamento. Ele diz que orçamento é a previsão de custos considerada a remuneração do construtor para a oferta de um preço. Se nós considerarmos que os preços variam ao longo do tempo e a influência das condições locais, como a gente vai verificar um pouco mais adiante quando estudarmos os atributos do orçamento, nós vamos ver que no atributo especificidade entre as condições locais e no atributo temporalidade, né, a gente vai verificar a variação dos preços. Eu entendo que uma boa definição de orçamento seria a seguinte. Então, levando em consideração a variação de preços ao longo do tempo e a influência das condições locais, orçamento de obras é o resultado de um conjunto de atividades, que é a orçamentação, que deve indicar com a maior representatividade possível o custo ou preço de uma obra numa determinada data e em determinado local. Vamos ver agora os atributos do orçamento. Como já comentamos, um orçamento é um estudo feito antes da execução. Logo, sempre há uma margem de incerteza no resultado. Porém, o orçamento deve ser coerente com os projetos e deve mostrar resultados próximos da realidade. Os atributos do orçamento são os seguintes. A aproximação, a especificidade, a temporalidade e a vinculação ao contrato. Falando sobre a aproximação. Como é um exercício de previsão, né, em consequência disso, todo orçamento é aproximado. Além disso, a estimativa das quantidades de alguns serviços contém incertezas inerentes ao próprio serviço. Por exemplo, a execução do movimento de terra. Mesmo que exista um projeto planialtimétrico bem definido, muito dificilmente nós vamos determinar as quantidades de corte, aterro, de empréstimo de material ou de bota fora de material de maneira exata. Sempre vão existir algumas diferenças. E essas diferenças vão influenciar na aproximação do orçamento. Um outro serviço que é difícil de prever, por exemplo, a profundidade de estacas. Mesmo que exista um projeto ou uma sondagem mostrando o perfil do terreno, dificilmente os comprimentos das estacas vão ser determinados de maneira exata. Sempre vai existir alguma pequena diferença para mais ou para menos, e essa diferença vai ter influência na aproximação do orçamento, consequentemente, no valor do orçamento.
Um orçamento não tem que ser exato, mas ele deve ser preciso. Quando vai orçar uma obra, o orçamentista não tem a pretensão de chegar ao valor exato dessa obra, mas ele deve chegar a valores próximos do valor real da obra. Quanto mais criteriosa e apurada for a orçamentação, menor vai ser a margem de erro. Qual é a diferença entre exato e preciso? Eu sempre tive alguma dificuldade para notar isso. Mas precisão significa o seguinte: você ter uma série de medidas e quanto elas estão próximas umas das outras. Isso é precisão. Exatidão é medir sempre o mesmo valor, sem grandes ou pequenos desvios. Exemplificando, eu estava observando esses dias na internet e achei um exemplo que achei interessante para ver o que é preciso e o que é exato. Imaginem uma atividade de tiro ao alvo. Se nós atiramos num alvo, mesmo que não acertemos o centro do alvo, mas se esses tiros estão longe do centro, mais próximos uns dos outros, significa que tivemos precisão nos tiros. Então, é uma medida precisa. Se esses tiros estiverem dispersos no alvo, significa que não há precisão. Mesmo esses tiros que foram precisos, eles não são exatos, porque exato seria dar os tiros sempre no mesmo lugar. Portanto, uma medida pode ser precisa e não ser exata, né? A aproximação de um orçamento depende de vários fatores. Vamos verificar. Depende da produtividade das equipes. Como eu já comentei com vocês, existem índices ou coeficientes de produtividade da mão de obra que são utilizados quando a gente vai fazer um orçamento. Observem lá no fascículo de vocês, na página 62. Lá na página 62, vocês têm duas tabelas. A primeira é para o lançamento, para a confecção de um concreto estrutural de FCK de 25 megapascals, virado em betoneira e sem lançamento. Aproveitem já para completar, né, essa tabela que está apresentada no fascículo, se refere à confecção de 1 metro cúbico ou 1.000 litros de concreto, o que não está escrito aqui. Mais abaixo tem uma outra tabelinha, que é relativa ao lançamento manual de concreto estrutural em superestrutura com vibração, com adensamento. Também é para 1 metro cúbico de concreto. Nessa segunda tabela, aparece lá que para fazer o lançamento de 1 metro cúbico de concreto, são necessárias 5 horas de trabalho de um pedreiro e 8 horas de trabalho de um ajudante, de um servente. Esses índices foram tirados da tabela do SINAP, que é o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil. Esses índices são índices médios. É possível que um pedreiro e um servente produzam mais do que está previsto ou que produzam menos do que está previsto. Essa variação, com certeza, vai influenciar na aproximação do orçamento e, portanto, no valor desse orçamento. Voltando, né, à questão da aproximação, ao nosso slide. Também os encargos sociais e trabalhistas. Da mesma forma, pessoal, os encargos sociais e trabalhistas. Verifiquem o fascículo de vocês na página 68. Lá na página 68, existe uma tabela da composição dos encargos sociais para os horistas. Se vocês observarem lá,
no item dos feriados, item B2. Está lá, feriados, um percentual de 4,69%. Porém, os feriados não são os mesmos em todos os locais. Não é? Então, existe variação do número de feriados. E, portanto, vai existir variação neste índice, o que vai influenciar na aproximação do orçamento. Um outro índice que está aqui nessa tabela, ali no índice A9, é o SECONSI, que significa Serviço Social da Indústria da Construção Civil. Esse tributo ele é cobrado, ou é aplicado somente em localidades onde existe ambulatório do SECONSI, ou se as empresas estão filiadas ao sindicato de grandes estruturas, ou se esse tributo está previsto nos acordos sindicais na localidade onde está sendo executada a obra. Portanto, em localidades onde não está previsto, este tributo não é cobrado. Portanto, vai existir uma variação na aproximação do orçamento, né? E, consequentemente, uma diferença no valor do orçamento. Voltando ao nosso slide. O preço dos materiais. Né? Obviamente que o preço dos materiais vai influenciar na aproximação do orçamento. Não é possível afirmar com certeza que os preços cotados durante a orçamentação serão os preços praticados durante a execução da obra. Os impostos. Da mesma forma, a variação das alíquotas de impostos ou impostos cuja incidência ocorra somente durante um certo tempo vai influenciar na aproximação do orçamento. As perdas. O percentual de perda e desperdício ele é arbitrado para cada insumo que entra na composição do orçamento. Mesmo que se considere um percentual de perdas, os índices adotados serão índices médios. Portanto, existindo variação e, consequentemente, existindo influência na aproximação do orçamento. Imaginem, por exemplo, o corte de tijolos. Né? Quando nós vamos nos aproximando com a alvenaria, por exemplo, de um pilar, dificilmente nós vamos terminar essa alvenaria com um tijolo inteiro. Então, há necessidade de cortar esses tijolos. A perda vai depender do equipamento que vai ser utilizado. Por exemplo, se eu estou cortando esse tijolo com uma maquita, eu vou ter um determinado percentual de perda. Se o instrumento de corte é a colher de pedreiro ou o martelo do pedreiro, o percentual de corte vai ser diferente. Também no caso das estruturas, dependendo, imaginem vigas das estruturas, dependendo da dimensão dessas vigas, do comprimento dessas vigas. Nós sabemos que as barras de aço que são usadas no concreto armado são vendidas no comprimento de 12 metros. Então, dependendo do comprimento da peça estrutural, vai ser necessário cortar esse material e vai sobrar lá um toco de ferro, né, que vai ser perdido, ou seja, é um percentual de perdas, que vai influenciar na aproximação do orçamento, né, ou no valor do orçamento. O reaproveitamento. Da mesma forma, né, vamos imaginar aqui um serviço fácil para falar sobre o reaproveitamento. As formas para concreto armado. Dependendo da qualidade da mão de obra e da qualidade da madeira utilizada, nós vamos ter um número de aproveitamento dessas formas. E, com certeza, isso vai influenciar na aproximação do orçamento. A variação do custo dos equipamentos. Os equipamentos são orçados em custo horário. Se durante o prazo de execução da obra variar o custo horário dos equipamentos, vai variar o orçamento. Né? Esse custo horário varia com a vida útil e com o custo de manutenção e operação do equipamento. Ainda, nós temos que pensar em como avaliar a produtividade de um equipamento. Quando se estabelece a produtividade de um equipamento, existe aí uma margem de incerteza incluída.
porque a produtividade é a função da disponibilidade mecânica, que é o percentual de tempo que o equipamento está em condições mecânicas de ser utilizado, e do coeficiente de utilização do equipamento, que é o percentual do tempo disponível que o equipamento efetivamente trabalha. Então, isso vai influenciar diretamente na aproximação do orçamento. Os custos indiretos. Aqui eu já quero fazer uma observação para que vocês façam uma correção no fascículo, lá na página 17, no item 3.2.1. Então, na página 17, no item 3.2.1, onde está lá escrito aproximação, vejam na última linha, fala lá em variação do custo dos equipamentos, custos diretos, aqui substituo então por custos indiretos. Aqui foi uma falha nossa na confecção do fascículo. Né? Os custos indiretos relacionados a salários e encargos da equipe técnica, da equipe administrativa e de apoio, também as contas de água, de luz, de telefone, aluguel de equipamento, né? Tudo isso influencia na aproximação do orçamento e muda o valor do orçamento. E, por último, ali, os imprevistos. Né? O orçamentista ele precisa incluir no orçamento algum valor, alguma verba, para aqueles custos que não podem ser orçados com certeza. Por exemplo, o retrabalho devido a chuvas, o refazimento de um trabalho de má qualidade, danos causados por fenômenos naturais ou por terceiros, os danos causados pela própria construtora para terceiros. Imaginem uma construção na divisa e de repente cai lá um muro de arrimo. Né? Então, são custos que vão influenciar na aproximação do orçamento e, com certeza, no valor final do orçamento. Um outro atributo do orçamento, como já vimos, é a especificidade. O custo de uma obra executada em determinada cidade, com certeza será diferente do custo da mesma obra executada numa outra cidade. Mesmo que o orçamentista se baseie no trabalho anterior, sempre haverá a necessidade de alguma adaptação, dependendo da especificidade do orçamento. A especificidade se relaciona basicamente com 3 condições. Com as especificações e projetos da obra, com as condições da empresa e com as condições locais. No que se refere às especificações e projetos da obra, é fácil perceber que o mesmo serviço pode ter custos diferentes. Basta que varie a especificação do material, ou as condições de execução do serviço, ou o projeto. Vocês têm um exemplo lá no fascículo que fala sobre um revestimento de paredes. Se nós formos executar um revestimento de paredes, um chapisco, emboço e reboco, por exemplo, de uma edificação térrea, nós vamos ter um determinado custo. Se formos executar este mesmo trabalho numa edificação com mais do que um pavimento, com certeza o custo vai ser diferente, porque vai existir a necessidade da colocação de andaimes, o serviço tem um nível de dificuldade maior para ser executado. Outro exemplo é a pintura. Né? Da mesma forma, se formos executar a pintura numa edificação térrea, nós vamos ter um determinado custo. Se essa pintura for executada numa edificação com mais de um pavimento, o custo com certeza será maior. Ainda ficando no exemplo da pintura, imagine a pintura de uma escola, no corredor de uma escola. Para uma obra está especificado lá, pintura em tinta acrílica. Já para outra, de repente, tem lá uma barra a óleo. Né? Então, mudou a especificação do material.
consequentemente, vai mudar, né, o valor do orçamento devido à especificidade do orçamento. O concreto. Né? O concreto vai depender, por exemplo, da resistência característica, da resistência projetada. Se uma obra está lá, um concreto com 30 megapascals, para outra obra um concreto com 20 megapascals, o preço desses dois materiais vai ser diferente, porque eles são diferentes, né? Muito embora a obra possa ser muito parecida. Também vai depender dos vãos a serem vencidos. Né? Quanto maiores os vãos a serem vencidos, diferente vai ser a estrutura e, portanto, pode ter custos diferentes. A cobertura, né? A execução de uma cobertura, dependendo da estrutura da cobertura, do tipo de telha, também teremos custos diferentes. Então, as especificações e o projeto da obra influenciam diretamente na especificidade do orçamento. A outra condição da especificidade do orçamento são as condições da empresa. O orçamento espelha as condições da empresa na quantidade de cargos de supervisão, engenheiros, mestres, encarregados, etc., na qualidade do canteiro de obra, no grau de terceirização dos serviços, na taxa de administração central cobrada de cada obra. Obviamente que estruturas diferentes vão ter custos diferentes. Portanto, empresas diferentes possivelmente apresentarão orçamentos diferentes para a mesma obra, embora devam ter valores próximos, né, uns dos outros. Por exemplo, os custos de mobilização e desmobilização para uma empresa cuja sede é no local onde vai ser executada a obra. Com certeza esse custo vai ser menor do que o custo de mobilização e desmobilização de uma empresa cuja sede é em outra cidade. Não é? Ainda a utilização da estrutura da empresa. Imaginem que determinada empresa tem uma estrutura, um tamanho, que pode suportar a execução de 20 obras de determinada dimensão concomitantemente. Mas naquele momento ela está executando 5 obras. Então, o rateio deste custo central vai ser somente entre as 5 obras. O valor vai ser maior. Ao passo que se essa estrutura estiver toda ocupada, ou seja, se existirem 20 obras, o rateio vai ser entre as 20 obras, podendo ser apresentado um custo menor para o orçamento. Ainda a empresa pode, de repente, estar executando a obra somente para manter uma equipe, pode ter percentuais de lucros diferenciados, pode ter algum material em estoque que pode ser utilizado na obra, e isso tudo vai influir na especificidade do orçamento. A outra variável que influencia na especificidade do orçamento são as condições locais. As condições do solo, do clima, da vegetação, a facilidade ou dificuldade de acesso, a oferta de materiais. Por exemplo, o caso de Ponta Grossa. Ponta Grossa nós temos facilidade na obtenção de areia, então o preço da areia aqui é bem razoável. Já se formos lá para o sudoeste do Paraná, temos dificuldade de ter areia natural. Portanto, lá o preço da areia é bem maior. Né? A qualidade dos subempreiteiros da região, a existência ou não de mão de obra qualificada, entre outras situações, vai influenciar no que se refere às condições locais. Outro atributo do orçamento é a temporalidade. Lembram da última definição de orçamento que nós vimos ali? Deixa eu voltar naquele slide. Aqui. Esse aqui. Aqui.
tem lá que, considerando a variação de preços ao longo do tempo e a influência das condições do local, então, a influência das condições do local ligado diretamente à especificidade e a variação de preços ao longo do tempo ligado diretamente à temporalidade. Então, está dito ali que o orçamento de obras é o resultado de um conjunto de atividades que deve indicar com a maior representatividade possível o custo-preço de uma obra numa determinada data e em determinado local. Obviamente que um orçamento realizado hoje não vai expressar uma realidade futura, assim como o orçamento que foi feito no passado não demonstra a realidade presente. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, a temporalidade depende da variação dos custos dos materiais, da variação dos custos da mão de obra, da variação das alíquotas ou criação de impostos e da mudança dos métodos construtivos. A variação dos custos dos materiais é óbvio, né? Nós já vimos. Se variar o custo dos materiais durante a execução da obra, né, apresentando custos diferentes daqueles utilizados na época da orçamentação, com certeza vai variar o valor do orçamento. A variação dos custos da mão de obra. Nós sabemos que anualmente acontecem as convenções coletivas de trabalho. Eu não lembro exatamente o mês, mas, se não me engano, as convenções acontecem no mês de maio, para que os valores sejam aplicados a partir de junho. Então, imagine uma empresa que vai participar de uma licitação no mês de março e ganha a obra. Começa a executar no mês de abril. Então, nos meses de abril e maio, vai trabalhar com determinado valor da mão de obra. E nos outros, supondo que seja uma obra de um ano, nos outros 10 meses vai trabalhar com um valor da mão de obra diferente. Isso vai influenciar com certeza no valor do orçamento. Uma outra situação, o aquecimento da construção civil. Todos nós sabemos que nos últimos meses a construção civil está bastante aquecida e que está difícil de contratar mão de obra qualificada, pagando os pisos estipulados pelos sindicatos. Então, para que as empresas tenham uma mão de obra de boa qualidade, elas precisam pagar mais do que o piso estabelecido pelo sindicato. Isso, com certeza, vai influenciar no valor do orçamento. E a variação das alíquotas dos impostos ou criação de novos impostos. Quando vimos ali no estudo das leis sociais, a gente já verificou que a variação dessas alíquotas ou a incidência de impostos, novos impostos que possam ser criados, vão influenciar também no valor do orçamento. E, por último, a mudança dos métodos construtivos. A constante evolução da construção civil, embora não rápida, é uma evolução lenta, mas constante, pode mudar as técnicas construtivas. Novos materiais podem ter técnicas de aplicações diferentes. Ou um serviço que foi orçado para ser executado de uma determinada maneira pode ter esse modo modificado. Por exemplo, imagine que uma obra foi orçada e que o concreto para ser utilizado na obra foi orçado levando em consideração que ele vai ser feito na obra, mas que durante o prazo da licitação até o começo da execução da obra se instalou em algum local próximo uma usina fornecedora de concreto. Pode ser que seja mais vantajoso comprar o concreto pronto, com valores diferentes, e isso vai influenciar com certeza no valor do orçamento. Um outro atributo do orçamento é a vinculação ao contrato. Obviamente, as cláusulas contratuais influenciam no valor do orçamento.
entre as diversas variáveis que influenciam no valor do orçamento, naquilo que se refere à vinculação ao contrato, estão aí os critérios de medição. Vamos dar um exemplo para os critérios de medição. Vamos pegar uma cobertura. Uma cobertura pode ser medida inclinada ou pode ser medida somente a sua projeção, né? Esses valores serão diferentes e vai influenciar no valor do orçamento. Os critérios de pagamento. Tem que verificar o que está estabelecido no contrato. Vai ser por períodos certos, a cada 30 dias, ou somente quando o cronograma estiver cumprido. Ainda, se for realizado mais serviço do que está previsto no cronograma, estes valores vão ser pagos, né? Os próprios prazos de pagamento, os pagamentos vão ser efetuados depois de 15 dias da medição, ou depois de 30 dias da medição, né? A Lei 866, a Lei das Licitações, estabelece que o prazo máximo é de 30 dias. Mas esses fatores vão influenciar no valor do orçamento. O reajustamento de preços. Se houver no contrato uma cláusula de reajustamento de preços, muito provavelmente o valor do orçamento será menor. Parece óbvio que, se não houver essa cláusula, o orçamentista irá levar em consideração algum reajustamento de preço ao longo do tempo para poder compensar a variação dos preços, não é mesmo? Então, é uma cláusula importante que vai influenciar no valor do orçamento. A limitação do horário de trabalho, né? Isso também ocorre aqui na própria universidade. Muitas vezes, uma obra está sendo executada ao lado de um prédio onde existem salas de aula. E os serviços não podem ser executados enquanto ali estão sendo ministradas as aulas. Ou, às vezes, até uma reforma de um laboratório, de uma sala de aula. O serviço é barulhento e atrapalha a execução das aulas. Então, é muito comum que alguns serviços sejam liberados para serem executados só no horário noturno. E aí entram horas extras, adicional noturno de trabalho, né? Realmente influenciando no preço no valor do orçamento. As penalidades por atraso, da mesma forma, existem multas por atraso que podem influenciar no valor do orçamento. Os bônus por antecipação. Eu confesso que eu ainda não vi nenhuma obra com bônus por antecipação, mas sei que existem. E, obviamente, se houverem, vão influenciar no valor do orçamento. As datas contratuais. Essas datas estão estabelecidas no cronograma, desde a emissão da ordem de serviço, ou desde a assinatura do contrato, até o prazo final da obra. E claro que essas datas influenciam no valor do orçamento. E, por último, o prazo da obra. Embora todas essas condições contratuais influenciem no valor do orçamento, a condição que mais influencia é o prazo da obra. Para executar uma obra, nós temos os custos variáveis e os custos fixos. Os custos variáveis, representados pelos custos dos materiais, da mão de obra, dos equipamentos, da mobilização e desmobilização, alguns custos administrativos, né, representados pela administração central, são custos variáveis. E os custos físicos são representados principalmente pela administração local do canteiro, né, e pela manutenção do canteiro de obras, abrangendo toda a mão de obra indireta do canteiro, a alimentação, o transporte, consumos como água, luz, telefone, material de limpeza e outras, né? Um prazo mais curto determina
um ritmo mais acelerado na execução da obra. E, se observarmos a influência do prazo de execução, o prazo mais curto significa maiores custos variáveis e menores custos fixos. E um prazo mais longo, maiores custos fixos e menores custos variáveis. Se o ritmo for mais acelerado, nós vamos ter custos maiores da mão de obra, de equipamentos e administrativos. Provavelmente vai existir uma necessidade maior de trabalhadores, utilização de horas extras e trabalhos em mais de um turno. O custo variável da mão de obra vai aumentar devido ao maior número de horas trabalhadas e incidência de encargos sociais maiores, como, por exemplo, adicional noturno. Possivelmente, existiriam ainda maiores despesas de mobilização e de desmobilização da obra, e perda da produtividade da mão de obra devido à fadiga e maiores custos de instalação do canteiro de obras. Um prazo mais longo pode diminuir os custos variáveis, porém, vai aumentar os custos fixos, porque eles vão existir por um tempo maior. Então, um prazo demasiadamente longo vai tornar a obra mais cara. Portanto, existe um prazo ideal para a execução da obra, nem tão curto e nem tão longo. Claro que esse prazo ideal vai depender da empresa, das condições da empresa. No caso dos órgãos públicos, são eles que são os contratantes e que determinam os prazos das obras. Se não houver muita pressa na execução da obra, pode-se determinar um prazo razoável para a sua execução. Mas muitas vezes há necessidade de acelerar o prazo, por exemplo, em obras emergenciais. Né? Muito bem. Vamos iniciar a nossa sessão 4, que são os elementos necessários para a execução do orçamento. A elaboração de um orçamento, em princípio, está baseado em que existe um projeto. O projeto orienta na execução do orçamento, porque nós podemos identificar os serviços, as quantidades, as especificidades e os modos de execução. Os elementos necessários são os seguintes. Os projetos. Inicialmente o projeto arquitetônico e em seguida os projetos complementares de infraestrutura, fundações, o estrutural, o hidrossanitário, o elétrico, o telefônico, o de prevenção contra incêndios, o de lógica e de outras instalações, como, por exemplo, instalações de gases, elevadores, ar-condicionado e etc. Outro elemento importante é o memorial descritivo, que é uma descrição detalhada do projeto e que apresenta as soluções técnicas, complementando as informações contidas nos projetos. Normalmente, é um documento apresentado em forma de texto. Eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo de um memorial descritivo. Então, aqui, o exemplo de uma pintura. Item 1. Pintura látex acrílico, 2 demãos, nas paredes internas, paredes externas e forros. Item 2. As pinturas das esquadrias metálicas e de madeira serão em esmalte em 2 demãos. Item 3. Resina acrílica incolor em 2 demãos para concreto aparente. Item 4. A calçada externa ao prédio, toda a entrada e todo o piso que for cimentado, receberá 2 demãos de tinta grafite. E item 5. Barrado a óleo até a altura de 1,5 m nas paredes internas e externas. Então aí está um exemplo de um memorial descritivo, né, do item pintura. Voltando aos elementos necessários.
Outros elementos necessários importantes são as especificações técnicas. As especificações técnicas são documentos normalmente em forma de texto e que descrevem todas as regras e condições que devem ser seguidas para a execução da obra. Normalmente é um documento elaborado ainda na fase de planejamento da obra, em conjunto com o desenvolvimento dos projetos. Algumas vezes estão incluídas nos desenhos, no caso de obras menores, mas é mais comum que sejam elaboradas separadamente, formando um conjunto de informações. Normalmente, a esse conjunto de informações, nós damos o nome de cadernos de encargos. As especificações, elas complementam o projeto, fornecem dados para a execução dos serviços e para a compra de materiais e equipamentos. Também determinam o tipo de acabamento e influenciam nos prazos de execução e nos custos. Existem especificações técnicas de materiais e especificações técnicas de serviços. As especificações de materiais indicam os tipos de materiais, os requisitos de qualidade, a aparência dos materiais e outros requisitos necessários. Um exemplo de especificação técnica de materiais, nós vamos ver aqui. Para agregados. Item 1. Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da ABNT. O agregado graúdo não poderá ser de forma lamelar. Deverá ser limpo e com distribuição granulométrica uniforme. Deverão ser utilizadas pedras britadas provenientes de britagem de rochas sãs. E item 3. Como agregado miúdo, será utilizada a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas estáveis. Deverá estar isento de substâncias nocivas à sua utilização. E as especificações de serviços, que indicam o tipo de serviço e o modo como esse serviço deve ser executado. Aqui vai um exemplo da especificação de serviço. Eu escolhi aqui os revestimentos. Então, item 1. O chapisco será feito em camada irregular e descontínua de argamassa de traço 1:3 de cimento e areia grossa para a aderência do revestimento em argamassa. Item 2. O emboço será feito com argamassa de cal em pasta e areia no traço 1:4 com 10% de cimento. Item 3. O reboco será feito com argamassa de areia fina e cal em pasta no traço 1:3 com 2% de cimento. Então, aí está um exemplo de uma especificação técnica de serviço. Muito bem. Quanto aos elementos necessários para o caso de obras públicas, existe uma legislação pertinente e que regulamenta esses elementos necessários. Esse assunto nós vamos ver na próxima aula. Como estamos a alguns minutos do término do nosso primeiro encontro, vamos rapidamente recapitular o que vimos hoje. Então, verificamos primeiro a necessidade de planejar para todas as obras, principalmente quando se trata de obras públicas. Observamos que o orçamento é uma ferramenta importante do planejamento de uma obra. Verificamos a importância do orçamento para todas as obras, mas com bastante ênfase para o caso das obras públicas. Vimos uma boa parte da legislação que demonstra a responsabilidade do profissional que está executando o orçamento. Em seguida, verificamos os conceitos de orçamento e os seus principais atributos: a aproximação, a especificidade, a temporalidade e a vinculação ao contrato. Por último, verificamos agora
o início dos elementos necessários, que são os projetos, os memoriais, o memorial descritivo e as especificações técnicas de materiais e de serviços. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar vendo os elementos necessários para a elaboração do orçamento, mas aí afunilando para o caso das obras públicas. Muito obrigado pela paciência de todos vocês e até a próxima sexta-feira.